Quando nós chegamos aqui no povoado de Novo Horizonte, numa tarde de sábado, e quando nós começamos a percorrer as ruas, naquele momento eu senti algo de Deus muito forte. O Senhor falou comigo naquele momento que esse era o tempo para esse povoado, né? E imediatamente eu comecei a chorar muito, assim, porque a voz do Senhor ela foi muito clara no meu coração. Naquele momento eu entendi algo muito forte, né? Que esses corações, eles têm uma necessidade, as almas têm uma necessidade ainda maior que a de alimento, que é a de água, que é a salvação, né? Que é a vida eterna. E o Senhor deixou isso muito claro no meu coração, né? Que esse é o tempo para esse povoado, né? Que esse é o tempo para esse chamado, para essa obra, e que Ele nos enviou nesse tempo, né? E tem nos capacitado para essa obra, para que de fato, né, as pessoas se acheguem a Ele, porque esse é o tempo para esse povoado. O Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Pelo contrário, Ele habita em templos humanos, por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. E quando nós nos reunimos, nós erguemos a Ele uma catedral de pedras humanas, de pedras vivas. Nós prestamos um culto racional e agradável a Ele, não com uma liturgia complexa ou com a luz do sol entrando pelos vitrôs. Pelo contrário, nós não temos nada disso, embora nos esforcemos para fazer do culto um culto mais bíblico e cristocêntrico possível. Nós não temos um púlpito, nós não temos bancos, apenas algumas dúzias de cadeiras de plástico e que às vezes são insuficientes e as pessoas acabam sentando nos muros, porque o que nós temos aqui no Novo Horizonte é uma casa, simplesmente uma casa onde nós nos reunimos para adorar, onde nós nos reunimos para dividir o pão, uma casa em que nós recebemos muitos filhos e filhas de Deus e sentados ao redor da mesa nós o adoramos, nós aprendemos sobre a sua palavra, nós temos comunhão e vamos nos tornando uma igreja. Essa é uma casa que nós alugamos. Não foi fácil conseguir uma casa para alugar aqui no Novo Horizonte porque nós somos protestantes, evangélicos e o povoado inteiro é muito católico e algumas casas inclusive colocam nas portas Senhor Protestante, aqui vive uma família católica, a sua visita não é bem-vinda. E foi difícil conseguir essa casa, mas Deus nos abençoou com ela e todo mês nós pagamos o aluguel dessa casa para aqui nos reunirmos como comunidade e 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes na semana, nós discipulamos, cultuamos a Deus, fazemos a escola bíblica para a glória de Deus. Para a glória de Deus e para que esse povo possa ser alcançado pelo Senhor, pelo seu Evangelho. As mulheres no povoado é algo muito interessante, assim, quando eu comecei a me comunicar, né, a conversar com elas, a ouvir delas as suas necessidades, porque primeiramente foi esse contato que nós tivemos, né? Quando nós chegamos aqui, nós começamos a conhecer as pessoas, desenvolver uma amizade com elas, né? Saber quais eram as suas necessidades, o que elas fazem aqui, enfim, né? Como que é o cotidiano delas. E eu percebi algo muito impactante, assim, né? O quanto essa mulher nordestina ela é aguerrida, né? O quanto ela é trabalhadora, o quanto ela quantas atividades ela desenvolve, né? Não achei lenha não, galera. Vai não, mamãe. Um cafezinho. Oh. A maioria delas sofre com essa questão da ausência, né, do marido que precisa se deslocar, né, do povoado
para outras regiões do Brasil, como por exemplo São Paulo, Goiás e outras, né? Para que ele consiga trabalho e assim possa enviar, né, o dinheiro para essa mulher. O desafio de uma mãe só ficar com os filhos, o pai sair para ganhar o pão de cada dia lá fora, a mãe fica sozinha em casa, é muito difícil. A gente precisa de sair, não tem como porque as crianças são pequenas. Tem que pedir aos irmãos, outra pessoa para ficar com os filhos da gente. E a gente confia, mas fica naquela cisma. Porque o bom mesmo é estar junto com o pai e com a mãe. Porque o homem estando em casa, não, o homem tem como sair, a mulher fica em casa, vai fazer um almoço, vai fazer uma coisa e outra. E o homem vai ganhar o gongolô lá por fora. O gongolô que eu falo é o alimento, né? É o alimento, né? Mas aí é muito ruim, eu acho ruim. Aí que ele está pro lado do Goiás, ele quer muito vir-se embora, mas aí por modo dessa epidemia, aí ele está sem condição de vir, né? Mas essa semana ele ligou para a filha dele mais velha, que mora em Juazeiro, e ela disse que ele estava chorando, com saudade da família. Eu disse, Arizete, realmente, e a gente dá saudade mesmo, porque já vai fazer um ano que ele está fora, né? E aí fica aquela coisa, a gente só conversa por telefone, mas é diferente, né, Rafael? A pessoa assim, ao vivo, por telefone. Né, conversando com elas, aquilo que elas me relatam é que os dias são todos iguais, né, que não tem esperança, que não tem uma perspectiva, né? Todos os dias para elas é levantar, trabalhar, fazer o alimento quando tem, e ainda assim elas, de alguma forma, acreditam que em algum momento as coisas vão ser diferentes, né? Que a situação delas vai mudar, né? E Jesus é essa pessoa. Jesus, ele veio para resgatar essas mulheres, para em vários momentos nessa caminhada é bem difícil para a gente ouvir as coisas que elas contam, assim, né? E o Senhor, ele tem ministrado algo no meu coração e eu creio, né? Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água viva e na sua palavra mesmo ele nos diz, né, que quem beber dessa fonte nunca mais vai voltar a ter sede, né? Quem se alimentar desse pão nunca mais vai voltar a ter fome. Então ele tem gerado essa convicção no meu coração, que nós podemos trazer um alimento para essas pessoas, um alimento, um arroz, um feijão, mas existe uma necessidade muito maior, né, que diz respeito à alma, à salvação dessas almas, né? Porque ainda que elas sejam alimentadas aqui na terra, ainda que a gente tenha abundância de alimentos, o que vai acontecer se essas pessoas não receberem de fato um pão que vai alimentar suas almas, que vai acabar com a sede que a alma delas tem? Então Jesus é essa pessoa. Jesus é essa pessoa que vai transformar e já tem transformado a vida dessas mulheres. Essa missão não é uma obra da Marcele, do Marcelinho, da Rafaela ou minha. Essa é uma obra feita por muitas mãos. Eu costumo dizer que o missionário, ele é a flecha, não é, ou talvez apenas a ponta da flecha. Tem todo um trabalho por trás que envolve o cortar a madeira, prepará-la, a aerodinâmica, o desenho, o designer do arco, o arqueiro. Então a gente precisa considerar a missão como algo que é feito em conjunto, em equipe. O obreiro cristão, ele precisa estar preparado no seu caráter, ele precisa fazer um bom uso, um bom manejo da palavra de Deus, ele precisa cumprir todos os pré-requisitos exigidos pela palavra para se tornar um obreiro cristão, precisa ser um modelo de fé, um modelo de humildade, um modelo de entrega, de disciplina, um modelo de piedade diante de Deus e dos homens, para que aí sim possa levar o Evangelho aos lugares onde ainda não foi pregado. Quando eu recebi um chamado, eu entendi uma coisa muito rápido.
a necessidade de preparação. Primeiro porque nós precisamos ser tratados em nosso caráter. Então hoje, essa escola de capacitação, formação de obreiros aqui do Sertão, tendo como entendimento a necessidade também do sertão, nós vemos assim o quanto é fundamental nós prepararmos obreiros. Imagina se um médico se levanta como um missionário e vai para uma comunidade carente. A revolução que ele vai fazer na saúde das pessoas. Você vai estar lidando com pessoas que são analfabetas. Você precisa pensar que você vai ter que ensinar alguns ler e escrever. Então nós precisamos entender que o nível dos obreiros que vão trabalhar nos interiores, nas comunidades, nos povoados, nos vilarejos, tem que ser pessoas capacitadas. Nós estamos vivendo uma era de tecnologia. Pensa um missionário que vai trabalhar numa comunidade, na igreja, na visão da igreja e também trazer uma visão de vida nova para os jovens dessa igreja, para aqueles que ali estão. Talvez ele vai revolucionar uma escola local, plantar uma escola local e não somente vai plantar a igreja, mas através da igreja ele vai ter uma escola e essa escola vai formar cidadãos com visão de mundo, com visão de reino. A Escola de Caráter e Missões no Sertão é um desenvolvimento, um programa de desenvolvimento ao suposto aluno que é enviado pela igreja local, pela sua liderança local, para passar um curto período de 5 meses em tempo integral aqui na base com a gente, E posteriormente isso ele vai desenvolver, o relacionamento dele com diversas áreas, como serviço, aqui na escola, como a moradia, o relacionamento dele com o próximo, porque é uma vida em comunidade, vai estar morando aqui com várias pessoas, a vida dele de relacionamento com a liderança local e principalmente, eu acho que primordial, como é o relacionamento dele com Deus, que vai ser um período de um aprofundamento, de conhecimento e envolvimento na vida prática dele. A RCM Sertão é uma ferramenta do Senhor para alcançar os povos, os sítios isolados, para capacitar pessoas para irem. A importância de se pregar o Evangelho hoje, de se plantar igrejas em meio aos povoados, aos lugares isolados, é o ganho mesmo espiritual, que a gente vai trazer, é a salvação de almas. Hoje é óbvio o seguinte, se nós não formos a essas localidades, eles não terão acesso ao Evangelho. Se nós não percorrermos a terra, se nós não investirmos, se nós não dispormos a nossa vida, se nós não orarmos para que o Senhor mande trabalhadores, nós não iremos. E aí o resultado disso é que essas pessoas não estarão ouvindo do Evangelho. Põe a ração. Fechou o bicho. Solta a trava aqui, ó. E aí ele vai rodar, tá vendo? De um lado pro outro a ração. Começo da Casa de Pão, muitos desafios, Os desafios eles não terminaram, Mas pelo fato de nós chegarmos de um outro lugar, cultura totalmente diferente, isso foi assim muito desafiador no começo para nós. Algo que não seria uma barreira, mas algo que dificultou muita coisa, a questão da cultura. Eu acho assim interessante, eu ouvi uma frase certa vez de uma pastora e ela disse o seguinte, ela falou assim, olha,
o coração da criança é de quem chega primeiro, né? Se o traficante chegar primeiro, ele vai ganhar o coração dessa criança. Se a prostituição chegar primeiro, vai ganhar. Então nós sempre buscamos chegar com Jesus primeiro ao coração dessas crianças, né? E realmente é um desafio trabalhar com crianças. E por outro lado, é muito prazeroso, é muito gratificante por causa dos testemunhos que você ouve delas, né? Eu faço questão de contar esse testemunho. Nós tínhamos uma criança aqui e um dia o vô dele me parou ali na rua e eu estava de boné, né? Eu uso muito boné e com a caneta enfiada por trás do boné, né? Ele me falou assim, pastor, agora eu sei com quem que é que Natan aprendeu essa eles falam aqui, né? Essa pantomina. Eu falei, que pantomina, meu irmão? Ele falou assim, o Natan chega em casa, ele coloca um boné na cabeça e me pede uma caneta e enfia a caneta no boné e fica andando pra lá e pra cá com essa caneta enfiada no boné, né? E aí o Natan fala pra mim que ele quer ser igual ao senhor, né? E até agora há pouco a gente estava conversando de paternidade na mesa, né? E a paternidade nós aprendemos com os nossos pais, com os exemplos dos nossos pais. E muitas vezes a gente recebe aqui a cartinha das crianças e essas cartinhas das crianças, eles nos entregam e quando você abre para ler, está escrito lá, pastor, você quer ser meu pai? E aí não tem preço, né, cara? Não tem o que falar. Desde o começo, quando a gente começou o projeto, nós tínhamos uma criança, ele tinha na época 7 anos de idade e ele era ateu. Tudo que a gente falava da palavra, ele debatia com a gente. Com 7 anos ele debatia com a gente. Ele queria saber se eu falava que Deus falou comigo, ele falava, como que Deus falou com você? Deus não fala, Deus não existe. E a gente tentando ensinar para ele tudo através da palavra, a existência de Deus. E durante esses 4 anos, ele sempre era assim, né? Tudo que a gente ia ministrar, ele tinha uma pergunta, uma dúvida, porque ele não acreditava na existência de Deus. E agora, como eu disse, nós fizemos 4 anos de projeto. E foi assim, graças a Deus, muitas mães, né, agradecendo tudo que a gente tem feito pelas crianças. E no grupo as mães colocando. E ele mandou uma mensagem para mim no privado. Ele colocou assim, pastores, muito obrigado por tudo. Vocês têm me ensinado muito de Deus. Bom, eu não sabia que Deus existia, mas vocês me ajudaram a conhecer Deus. Durante esses 4 anos de Casa de Pão, eu, João Pedro, aprendi que eu estava errado, que Deus não existia, porque Deus existe. E ele ainda colocou assim, entre aspas, vive sim, posso crer no amanhã, temor não há. Obrigado por tudo. Deus vai devolver tudo em dobro para vocês. Amo vocês. Então, assim, isso não tem preço, né? Eu passei assim o dia todo chorando com essa mensagem. Eu falei, Jesus, se tu quiser me levar agora, já estou pronta. Né? Porque durante esses 4 anos aqui, nós tivemos dias bem difíceis, né? Longe da família, muitas situações acontecendo e a gente, por várias vezes, a gente até pensava de desistir, de largar tudo e ir embora. Mas a gente olhava para o rostinho de cada uma dessas crianças, né? Entendendo que nós tínhamos algo para fazer aqui. Se Deus nos trouxe, nós tínhamos algo para fazer aqui. Então, hoje, assim, se Deus não tivesse feito mais nada, só essa mensagem dessa criança, já estava excelente. Já tinha, né? Tinha e vale, e tem valido a pena. Tudo que a gente tem passado esse tempo aqui, vale a pena. Meu nome é Elisama, pastora Elisama, mas sou conhecida aqui por Tia Zama.
Agatha, olha como a Agatha é linda. Olha como ela aprontou. Aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. E pastorei aqui a igreja do Caju, que é a comunidade do amor, da justiça e da unidade. Mas no princípio eu via muita fome. Então eu trazia as mangas lá da base, tudo estava caindo, né? Eu enchia os baldes e vinha trazendo as mangas. Assim eu conseguia enxergar as pessoas. E como o nordestino é muito hospitaleiro, eles chamam a gente para entrar. E aí quando a pessoa tem facilidade também de estar conversando e tal, é fácil chegar até o nordestino. Eles abrem as portas para a gente entrar. Agora, na questão de falar do evangelho, aí é diferente. Mas como a gente já conquistou ali, a gente vai falando. A palavra vai sendo semeada. Eu fui surpreendida. Porque eu nunca pensei que eu iria. Eu pensava que eu iria orar para outros irem. Inclusive, meu começou assim, né? No cartão do pastor Jonathan, eu comprei e comecei a orar. Senhor, envia missionário, envia. E mal eu sabia que era eu que ia ser enviada, né? Mas minha oração era essa. Envia, Senhor. Eu me assustei até, né? Quando eu senti no meu coração que eu viria, mas que eu não ia voltar. Até por causa da idade também. Eu falei, mas eu na idade que eu tô, até eu nem pensava, né? Me surpreendi, né? Eu perguntei para o pastor Fábio, o senhor aceita só jovens aí ou uma pessoa mais velha um pouco pode ir? Claro que pode vir. Embora minha idade já avançou um pouquinho, mas minha cabeça é muito jovem. Mas eu creio, né, nessa que Deus não tem idade, né? Seja criança, seja mais velha, Ele não tem idade para chamar. Ah, eu falo vem, porque dá até um rejuvenescimento. Parece que há, assim, sempre eu me senti muito jovem, mas parece que há um movimento, né? E aí você sente com mais vigor, né, de fazer a obra. E aí você sente que você está viva ainda e quer chamar outros. E até mais jovens também, que tem mais jovens que tem a cabeça muito velha. Dá aquele também, assim, não, você também pode, há tempo. Nós podemos ganhar vida, né? Enquanto a gente tem vida, a gente pode estar falando, né, do evangelho. Fazer discípulos é, sem dúvida, a principal ordenança de Jesus aos seus apóstolos e discípulos. Antes de ascender aos céus, ele disse a eles, olha, façam discípulos. Não apenas discípulos de Jerusalém, não apenas discípulos da circunvizinhança ou dos lugares próximos aqui de Israel, mas façam discípulos de todo mundo, sem exceções, sem exclusões, sem preferir alguém no lugar do outro, não. Façam discípulos de todos os cantos. A palavra fala de ilhas e lugares isolados, a palavra fala de povoados, a palavra fala de etnias, a palavra fala de lugares distantes, de todos os cantos da terra. E então a principal tarefa, a principal missão aqui não é fazer caridade. A caridade ela é um dos exercícios da piedade, faz parte da piedade, mas não é o fim principal. A caridade é um meio pelo qual o cristão demonstra o amor de Deus, mas não é um fim. A caridade talvez seja um meio, mas não é um fim. O fim é fazer discípulos. O fim é tratar e cuidar de gente que se torne semelhante a Jesus. Por isso, nosso principal objetivo no Novo Horizonte é fazer discípulos. Cultivar, cuidar de gente que seja semelhante a Jesus. E nesse meio nós também vamos nos autocuidando e tratando e melhorando, diminuindo para que ele cresça, porque o objetivo de toda a nossa vida como família, o meu objetivo pessoal é ser cada dia mais semelhante a ele.
é ter no meu rosto a sua face resplandecente. Atualmente, nós distribuímos alimentos mensalmente para essas famílias que frequentam a igreja. Mas é um projeto futuro nosso que em breve essas famílias não tenham mais, não precisem mais desses alimentos que nós doamos, né? Porque um dos projetos que nós temos aqui é a sustentabilidade, né? É comprar uma terra, é plantar, é desenvolver uma série de ações, né? Através do plantio, através da manufatura, né? Um dos projetos que eu gostaria de desenvolver com essas mulheres também é a questão do artesanato, né? Uma das falas, né, que elas trazem muito, que é bem frequente, é a questão, né, de que elas não têm nenhuma atividade, né, nenhum momento de lazer, até mesmo de artesanato, né, em função do preço que esses materiais têm aqui nessa região. Então, nós queremos desenvolver oficinas com essas mulheres, né, para que elas aprendam crochê, né, outros tipos de artesanato também, e que dessa forma elas tenham uma possibilidade, né, de trabalharem com esses artesanatos e até mesmo para que isso se torne uma fonte de renda para elas, né, e assim elas possam ensinar suas filhas e que isso se torne algo comum aqui nessa região, né, que essas mulheres tenham uma outra perspectiva, que elas tenham um outro olhar, né, assim, sobre as possibilidades que nós podemos, né, desenvolver aqui com elas. Bom, quando eu conheci vocês, né, não foi nem a igreja, né, porque eu conheci primeiramente vocês. Daí eu senti uma esperança no meu coração que eu podia mudar de vida, né, porque eu era muito perigosa, que nem de irmã, né. Mas daí, quando eu conheci vocês, minha vida mudou. Eu comecei a vir para os cultos. Eu não tinha esperança de eu mudar não, mas graças a Deus eu mudei. Quando eu conheci a Marcela e o Rafael, eu vi que eu tinha capacidade de mudar de vida. E graças a Deus, depois que eu comecei a vir para o culto, minha vida mudou. Agora eu leio a Bíblia, como eu nem lembrava, nem pegava nela. Agora eu leio. Agora eu sei como é que aceita Jesus no coração. Depois que eu conheci, não foi nem só ele, a igreja, o culto, os meus irmãos, aí representou uma coisa tão boa no meu coração, uma esperança tão boa que eu podia mudar de vida. Minha filha também, ela mudou, né? Ela pede agora para vir. Às vezes eu vou banhar ela durante o dia e ela fala: mamãe, o Rafael não vai vir buscar nós não? Eu digo: vai. Ele vai vir buscar nós, minha filha, mas não hoje. Todo dia ela pede para vir para cá. Ela já até pediu para morar com ele, né? Eu disse: não, minha filha, aí não pode não. Agora eu venho pra cá, não tenho com que se preocupar. No final de semana eu já tenho um compromisso. Todo sábado eu venho aqui. Tenho aquela experiência, né, de mudar de vida, né?